Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é para poder responder as perguntas que vocês deixaram para mim aqui no YouTube. Gente, eu não me esqueci desse vídeo, vocês me perdoem não ter respondido antes, mas acontece que antes de viajar para o Brasil eu tentei gravar esse vídeo umas 3 ou 4 vezes, se eu não me engano, e nenhuma das vezes deu certo. Toda vez que eu ia ver o vídeo não tava legal, sabe? Alguma coisa acontecia e eu tinha que apagar o vídeo. Hoje já é a segunda vez, gente, que eu tô tentando gravar esse vídeo. A primeira vez também não deu certo. Então, assim, essa é a minha última tentativa. Vamos, assim, cruzar os dedos pra que dê certo, né? Bom, então se vocês quiserem saber quais são as minhas respostas, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, e a primeira pergunta então é da Vanessa Evelyn e ela falou: Olá, gosto muito de assistir seus vídeos. Gostaria de saber se você trabalha ou pretende trabalhar quando estiver maiorzinha. Se você fez alguma faculdade ou tem vontade de fazer e qual a profissão do seu marido. Um beijo, Vanessa. Obrigada pela pergunta. E sim, eu trabalhava, mas depois que eu descobri a gravidez, eu e meu marido nós conversamos e decidimos que eu deveria parar de trabalhar para poder ter uma gestação mais calma, mais tranquila dentro de casa. No começo da minha gestação eu sentia um pouco de dores, então isso me assustava, eu ficava um pouco com medo. E durante a gravidez nós também conversávamos já a respeito do trabalho após a Esther nascer. E depois que ela nasceu, gente, nós decidimos que eu não vou voltar a trabalhar por enquanto e vou voltar a trabalhar assim quando ela tiver com uns 2 anos de idade, porque aí ela já vai estar maiorzinha, já vai saber falar, né? E aí eu volto a trabalhar. E ela perguntou se eu fiz alguma faculdade. Sim, eu fazia faculdade quando eu morava no Brasil. Eu cheguei a me matricular e dei início a um curso, fiz alguns períodos, mas depois eu acabei trancando e depois eu acabei vindo pra cá. E eu penso assim, lógico, em um dia voltar a estudar. Lógico assim que hoje isso é uma possibilidade um pouco mais distante, né, agora que tem a Esther, mas eu pretendo sim voltar a estudar, eu acho isso muito importante. E a profissão do meu marido, ele é motorista, acho que eu posso dizer isso pra você, ele dirige caminhão, é um caminhão um pouco diferente, mas pra poder ficar assim, fácil pra vocês, eu vou falar que ele dirige caminhão. Vamos para a próxima pergunta então, que é do Osias Pimentel, e ele perguntou o seguinte: como é morar longe da sua família, da sua fã Nicole? Bom, então a pergunta é da Nicole, né? Um beijo, Nicole, obrigada pela sua pergunta. Gente, Esther acordou, então vamos tentar gravar esse vídeo com ela. Ela tá ali me olhando, tá querendo vir pra cá. E morar longe da minha família, Nicole, é algo assim extremamente difícil. É a parte assim que mais pesa, sabe? De quem vem morar longe da família, de quem vai morar em outro país. Acho que todo mundo vai concordar. É muito difícil tá longe, ter que lidar com a saudade. A saudade, assim, é algo que ela dói todos os dias e tem dias, sabe, que ela dói mais. É claro que hoje a tecnologia ela avançou, ela ultrapassou muitas barreiras e graças a Deus assim a gente consegue ver, né, consegue conversar, matar um pouco mais a saudade. Não é a mesma coisa porque eu gosto de tocar, sabe? Mas ameniza muito. Mas a próxima pergunta é da Natália Lopes. Ela perguntou qual é a minha idade e quanto tempo de casada que eu tenho. Um beijo, Natália. E eu tenho 28 anos e tenho 5 anos de casada. Tabeta Jéssica perguntou o seguinte: Oi, gostaria de saber onde você mora exatamente e por que foi morar aí? Como foi a sua adaptação? Você tem algum parente que mora aí também? Beijo. Um beijo, Tabata. E eu moro no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. E eu vim morar aqui, gente, pra poder ficar perto do meu marido. Nós nos conhecemos no Brasil, namoramos por 2 anos e chegou um certo momento da nossa relação, nosso namoro, que nós decidimos que não dava mais pra poder ficar daquele jeito, né? Não é fácil manter um relacionamento à distância. E aí nós chegamos à conclusão de que ou ele iria pro Brasil ou eu viria pra cá. E foi mais prático, mais fácil ele me trazer pra cá. Foi assim que eu acabei vindo pra cá. E a minha adaptação aqui eu posso dizer que foi fácil. Mais fácil até do que eu esperava. Silêncio, filha, pra mamãe gravar. E ela perguntou se eu tenho algum parente meu que mora aqui. Não, eu não tenho. Infelizmente, não tem ninguém meu que mora aqui. Eu gostaria muito que tivesse. E a próxima pergunta é da Larissa Siqueira. E ela perguntou: como é morar fora do Brasil? Conte suas experiências. Manda um beijo. Um beijo, Larissa. E morar fora do Brasil, gente, tem um lado positivo e tem um lado negativo, como em tudo na vida.
Eu não vou aqui ficar falando dos pontos negativos, né? Acho que vocês querem saber o lado bom de morar aqui. E é muito bom morar aqui nos Estados Unidos, a gente tem muitas oportunidades, tem um acesso muito fácil às coisas, tem uma qualidade de vida muito grande. Tive aqui muitos momentos bons, tive a minha filha aqui, que foi maravilhoso, tive o meu casamento aqui, que também foi maravilhoso. Pude conhecer muitos lugares, conheci muitas pessoas. Conheci uma cultura assim totalmente diferente, tem um estilo de vida que hoje é totalmente diferente da vida que eu levava no Brasil. Eu aprendi muita coisa, cresci muito culturalmente como pessoa, como ser humano. Então foi muito bom, tem sido muito bom morar aqui. A próxima pergunta é da Cíntia Costa. Ela falou: olá, gostaria de saber quanto tempo mora aí e se pretende voltar para o Brasil. Beijos, um beijo. E eu moro aqui já fazem 5 anos. E ela perguntou se eu pretendo voltar para o Brasil. A gente pensa nessa possibilidade sim de um dia voltar a morar no Brasil, mas hoje assim tá um pouco difícil. A gente não vê uma possibilidade em voltar a morar no Brasil, mas a gente tem vontade sim. A próxima pergunta é da Nicole Silva. E ela falou: Sheila, quando a Esther começar a falar, você e seu marido, enfim, pretendem ensinar a ela as 2 línguas, brasileira e inglesa, ou somente uma? Manda beijos, te adoro. Um beijo, Nicole, obrigada pela sua pergunta. E nós chegamos à conclusão de que nós só vamos ensinar o português para Esther. A gente vai fazer ao máximo para que ela escute muito português. A televisão tá sempre ligada no canal brasileiro, para que ela se habitue a ouvir o português. Então assim, eu quero que Esther tenha o prazer em falar português, sabe? Quando a gente for pro Brasil, eu quero que ela se comunique bem, que ela possa se comunicar com minha família. Então a gente vai estar ensinando apenas o português para ela, porque o inglês é algo que ela vai aprender naturalmente, não tem jeito, vai ser a primeira língua dela, vai ser a língua oficial. Ela vai, assim, eu acredito que ela vai falar palavras em inglês sem que ninguém ensine a ela, porque ela vai ouvir na televisão. Ela for pra escolinha quando ela estiver com os primos dela, que não são poucos, são muitos. Então, isso vai ser natural dela. Então, o que a gente tem que ensinar pra ela é o português. A próxima pergunta é da Francisca Mello. E ela perguntou: como é morar longe da sua família? Você pretende voltar ao Brasil para morar? Beijos, te amo. Um beijo, Francisca, obrigada pelo carinho. E morar longe da minha família, como eu falei na outra pergunta, é muito difícil, gente. Assim, não dá nem pra explicar. É ter que abrir mão, sabe? De viver momentos especiais ao lado deles. Agora que Esther nasceu, ela tem aprendido muita coisa, assim, muito rápido. Graças a Deus nós passamos aí quase 2 meses agora no Brasil. Então, assim, eles puderam acompanhar um momento assim que ela começou a aprender muita coisa muito rápido. Mas a partir de agora nós estamos de volta. Então, até a nossa próxima viagem eles vão perder, assim, muita coisa do crescimento dela. Agora que meu sobrinho nasceu, que o Gabriel nasceu, sabe? Eu tô tendo que abrir mão de viver, assim, momentos importantes, especiais ao lado deles. Graças a Deus, Deus, assim, foi de uma generosidade extrema comigo. Meu marido foi de uma generosidade enorme. Ele voltou antes da gente e eu fiquei um pouco mais de 1 mês no Brasil para poder ver o meu sobrinho nascer. E assim, foi uma felicidade enorme poder ter passado esse momento com eles. E viver longe da família, gente, é ter que abrir mão dessas coisas, sabe? De momentos importantes. A próxima pergunta então é da Ana Carla e ela falou: oi Sheila, parabéns pela linda família. Gostaria de saber como foi sua história de ir para os Estados Unidos. Se já sabia falar inglês, se foi quando era criança. Enfim, era essa a minha pergunta. Beijo pra você e para sua família. Um beijo, Ana Carla. E não, eu não vim quando eu era criança. Eu já vi já bem crescidinha. Não sabia falar o inglês. Essa foi assim, uma grande dificuldade e é até hoje uma grande dificuldade pra mim. Na escola o inglês assim nunca foi, sabe, aquela matéria da qual eu tivesse uma paixão enorme. Na verdade eu sempre tive uma grande dificuldade, as minhas notas não eram as melhores e até hoje eu tenho uma certa dificuldade com o idioma. É claro que hoje assim eu já me viro muito bem, eu consigo me virar sozinha em diversas situações, eu entendo muita coisa, mas falar fluente eu ainda não falo. E ela perguntou como foi a minha história de vir pra cá, né? Bom gente, igual eu falei pra vocês, numa outra pergunta eu falei um pouco sobre isso. Eu vim pra cá através do meu marido. E eu vim pra cá então com o visto de noiva.
Esté tá fingindo que tá tossindo. E eu vim pra cá então com o visto de noiva, mas eu vim dessa forma pra cá, vim através do meu marido e tô aqui até hoje, né? A próxima pergunta é da Milady Camila e ela falou: Ei Sheila, moro em New Jersey, em Kearney, e gostaria de saber como surgiu a ideia ou oportunidade de você e seu esposo virem morar aqui. A propósito, estou aqui desde 26 de 2 de 2015 e eu estou amando morar aqui, mas confesso que tenho saudades do Brasil. Beijinho pra vocês e para a sua princesa. Um beijo, Milady. E nesse pouco tempo que você pôde estar aqui, você já conseguiu perceber, né, os lados bons e os ruins de se viver aqui nos Estados Unidos. E é claro que sim, que a pior parte é a falta que a gente sente do Brasil, né? Não tem jeito, gente, acaba sentindo, não é a mesma coisa, sabe? Nada é muito igual. A gente mora em uma região que tem uma comunidade brasileira, então você tem acesso a restaurantes brasileiros, a mercado, onde no mercado tem alas de comidas brasileiras, mas não é a mesma coisa, sabe? O tempero não fica o mesmo. Eu já contei aqui pra vocês, então, como que surgiu a ideia de eu vir pra cá. E o meu marido, ele já morava aqui, meu marido, ele mora aqui há mais de 20 anos, assim, já há um bom tempo. A próxima pergunta, então, é da Esmeralda Peixoto. E ela queria saber como que eu e meu marido nos conhecemos. E essa foi uma pergunta, gente, muito feita aqui, né? Tanto essa como como que eu vim parar aqui. Eu vou responder agora pra Esmeralda. Um beijo, Esmeralda. Obrigada pela sua pergunta. Bom, e eu e Mário nos conhecemos então aí no Brasil. Ele já morava aqui nos Estados Unidos e em uma dessas férias dele de final de ano ele foi pro Brasil para poder ficar um certo tempo. Ele ficou uns 3 meses por lá. A família dele tem casa na cidade de Praia, né, que é a cidade onde eu morava. E eu tava na pracinha, eu me lembro que eu tava na pracinha e ele passou de carro. Na cidade todo mundo já conhecia Mário e somente eu não conhecia, e parece que é sempre assim, né? E aí acabou que ele passou e nós temos uma amiga em comum que é a Daiane. Um beijo, Dai, se você estiver assistindo esse vídeo. Eu não sei se ela assistiu meus vídeos, mas ela foi o nosso cupido, ela que nos apresentou. Ela tava na turma, né? Ele passou, viu que ela tava, estacionou o carro e veio pra poder conversar com ela. E ela nos apresentou e é claro, né, aquela amiga que apresenta, empurra e se manda, sabe? Foi assim que ela fez. E nós ficamos conversando ali durante um tempo e dali nós seguimos pra um barzinho, a turma toda ia. E é claro que eu fiz o convite a ele e nós fomos pra esse barzinho e mais tarde teve um luau. E aí ele foi pro luau também, então nós passamos uma noite toda juntos. E depois disso a gente começou a paquerar, né? Passamos o verão todo juntos e a gente acabou se apaixonando naquele verão. A gente teve assim um verão incrível juntos, ficamos um com o outro mesmo. E a gente acabou se apaixonando e aquele namoro de verão virou um namoro sério. Depois virou um casamento e a gente tá aqui junto, já fazem 7 anos que nós nos conhecemos. E a próxima pergunta então é da Patrícia Nunes. Ela perguntou quais as vantagens de morar fora do Brasil. Um beijo, Patrícia. E as vantagens de se morar fora do Brasil, elas são muitas, na verdade. Eu poderia ficar aqui por horas falando com vocês, mas pra mim, assim, tem as mais importantes, sabe? O que faz com que a gente continue morando aqui. A maior de todas elas, gente, pra mim se chama oportunidade. Eu costumo dizer que esse é um país das oportunidades. Aqui você pode ter uma moradia de qualidade, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, emprego de qualidade, sabe? Não importa com que você trabalha aqui, o seu trabalho ele tem um valor e ele é bem pago por isso. A próxima pergunta é da Natália Colli e ela falou: Olá, Sheila, você pensa em ter mais filhos? Manda um beijo para mim. Um beijo, Natália. E sim, é claro que eu penso em ter mais filhos. Eu quero que a minha filha ela seja filha única. Eu tenho 2 irmãos assim maravilhosos e é maravilhoso ter irmãos, sabe? Eu quero que Esther tenha essa experiência. A próxima pergunta então é da Mari S. Ela falou o seguinte: conte um pouco mais sobre você, profissão, religião, idade, quanto tempo de casada, como conheceu seu esposo, como foi a decisão de morar fora do Brasil, como decidiu que era o momento de ser mãe, quais os desafios que a maternidade trouxe, experiências mais legais de ser mãe,
Se pretende aumentar a família e daqui a quanto tempo? Como começou a fazer vídeos? Nossa, foram muitas perguntas, né? E ela falou mais algumas outras coisas aqui. Mais um beijo, Mari. Muito obrigada pelas suas perguntas. E deixa eu começar a responder então. A minha profissão, eu sou dona de casa, né? Sou do lar. A minha religião, eu sou cristã. Tenho 28 anos, tenho 5 anos de casada. Eu já contei aqui como que eu conheci meu marido e como que foi a decisão de vir morar aqui. Ela perguntou ainda como decidiu que era o momento de ser mãe. E isso aqui eu ainda não contei pra vocês, né? Eu sempre pensei, gente, que em algum momento da minha vida, isso era fato, eu ia querer ser mãe. Eu nunca fui de falar sobre isso, né? Tanto que foi assim, eu peguei minha família de surpresa quando eu anunciei a gravidez, porque eu nunca fui de falar sobre isso. Mas é claro que em um certo momento da vida, sabe, o reloginho biológico, ele apita dentro de você. E aconteceu comigo, assim, aconteceu com o Mário. Eu lembro que quando nós conversamos a primeira vez, assim, de forma séria sobre isso, foi no lugar mais inusitado possível. Nós estávamos na academia, acredita. Ele foi e me perguntou se eu não achava que estava na hora da gente começar a pensar em ter filhos. E lógico que depois dali nós conversamos um pouco mais sério sobre isso. Mas a partir daquele momento ali, sabe, foi quando o reloginho biológico apitou mesmo e nós chegamos à conclusão de que estava na hora da gente começar a tentar. Nós já estávamos há 4 anos casados e nós conversamos sobre isso. O que foi, assim, o que nós não esperávamos é que fosse acontecer de uma forma tão, assim, tão rápida, porque eu lembro que nós conversamos sobre isso. Eu parei com a minha medicação, né, que eu tomava anticoncepcional, eu parei e 1 mês e meio depois eu estava grávida. Então assim, foi muito rápido, gente. Os desafios que a maternidade traz são muitos, sabe? São inúmeros. Mas o maior de todos eles é superar, sabe? Superar os seus limites. Eu acho que esse tem sido o meu maior desafio desde que Esther nasceu. Já me perguntaram assim, o que mudou depois que você se tornou mãe? E muda tudo, sabe? O tempo que você tinha pro banho não é mais o mesmo. O tempo pra comer. Eu sempre gostei de comer, sabe? A comida quando sai fervendo do fogo. O feijão pra mim tinha que estar fervendo. E eu tive que aprender a comer uma comida fria, porque na mesma hora que você tá ali comendo, você não pode mais comer, você tem que parar de comer, ou você precisa comer com a criança no colo, sabe? Com a criança levando a mão no seu prato. Agora que nós voltamos do Brasil, ela tá completamente fora da rotina dela. Pra eu conseguir sentar aqui hoje e gravar esse vídeo, eu precisei fazer muita coisa antes disso, sabe? E antes de ter ela era tudo tão assim mais prático. Tenho muito medo assim de não ser suficiente pra ela, de não conseguir ser sempre paciente com ela, sabe? Tem momentos assim, gente, é lógico que eu não quero aqui desanimar nenhuma gravidinha, nenhuma tentante. Sei que tem muitas tentantes aqui que me assistem, que sonham com o seu positivo, mas não é fácil, sabe? Também eu não posso ficar mostrando aqui pra vocês só o lado bom, sabe? Só o conto de fadas, porque não é sempre assim. Tem dias que é muito cansaço, sabe? Eu já tive, assim, diversos dias em que eu chorei de cansada. Então não é fácil, os desafios da maternidade são muitos, mas superar os limites eu acho que é o maior de todos eles. E ela me perguntou ainda as experiências mais legais, as mais legais de ser mãe. Então já que eu falei aqui da parte assim mais assustadora em ser mãe, a melhor parte, gente, com certeza é ver, sabe, a minha filha crescendo, é ver ela evoluindo. Esther agora completou 7 meses, não dá nem pra acreditar, e ela tá engatinhando, gente. Essa semana quando eu vi minha filha engatinhar pela primeira vez, foi uma emoção assim tão grande, sabe? Eu fiquei tão orgulhosa dela, sabe? De ver o meu toquinho de gente que tá ali engatinhando. E as melhores experiências de ser mãe, com certeza, é ver todo o desenvolvimento da minha filha. É escutar ela assim, sabe? Gritando, né, mamãe? É a coisa mais gostosa do mundo, sabe? É saber que ela tá ali chamando minha atenção, louca pra poder
ver que eu correspondi ao olhar, a uma gracinha, a um sorriso dela. Ela perguntou ainda se a gente pretende aumentar a família, e sim, nós pretendemos aumentar a família, mas não agora. Eu acho que quando o Esté tiver, e ela perguntou também por quanto tempo, então eu acho que quando o Esté tiver um pouco mais de um ano, eu acho que é hora de começar a tentar. Bom, a próxima pergunta é da Radoto, e ela falou: oi, eu queria saber como foi morar aí. E como é morar fora do Brasil? Se você se adaptou rápido e se onde você mora as pessoas são acolhedoras como aqui no Brasil. Bom, todas essas outras perguntas eu já respondi aqui, mas ela ainda me perguntou se as pessoas aqui são acolhedoras. E essa era uma dúvida que eu também tinha antes de vir morar aqui, porque a gente sempre escuta falar, né, de que as pessoas aqui de que brasileiro aqui nos Estados Unidos sofre preconceito, de que americano é frio. E o que eu posso falar, gente, é que eles realmente são, assim, diferentes da gente, sabe? Eles não chegam abraçando e beijando, eles são um pouco mais, assim, recatados, mas eles são, assim, extremamente educados. E educação, pra mim, gera gentileza. Então, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui. Pelo contrário, eu sempre fui muito bem tratada por eles. A próxima pergunta é da Raíra Ribas. E ela falou: Sheila, minha linda, estou gestante também. Acompanhei toda a sua gravidez e agora acompanho você e a Esté. Inclusive, se meu bebê for uma menina, ela também se chamará Esté. Minha pergunta é, quando você descobriu que estava grávida, você sentia algo a respeito do sexo do bebê? Você sentia que era a Estézinha que estava chegando para abençoar a sua vida? Ou você não tinha esse sentido? Um beijo para vocês duas e manda um beijo para mim também, se possível. Eu te adoro. Um beijo, Raíra. Muito obrigada pela sua pergunta. E eu gostei demais dela, porque, gente, pode parecer que não, mas lá no fundo, sabe? Eu acho que toda mãe sente o que tá esperando, né? Eu, pelo menos, sentia, sabe? Lá no fundo que eu tava esperando a menina. É lógico que eu não ficava falando, até mesmo porque eu fiz o chá de revelação do sexo. E eu, quando descobri que tava grávida, logo nós descobrimos essa ideia do chá de revelação. E eu quis fazer esse chá de revelação no Brasil, junto da minha família. E, gente, na hora que eu vi, que eu puxei o bolo e que veio rosa e era uma menina, foi uma felicidade tão grande. Até hoje, quando eu assisto esse vídeo, inclusive tem aqui no canal, eu me emociono, porque lá no fundo eu sentia, sabe, que eu tava esperando uma menina, mas eu não ficava falando, porque eu não queria criar, assim, expectativas, e também não queria que ninguém ficasse pensando, caso fosse um menino, que eu iria ficar triste, porque eu não tinha, assim, apesar de sentir, eu não tinha preferência, sabe, eu queria ter uma menina e queria ter um menino. Então, o que viesse pra mim era bênção, sabe? Eu sei que tem bastante tempo, né? Tem 3 meses que você me deixou essa pergunta. Deve que você já descobriu o sexo do seu bebê, mas me conte aqui nos comentários se você sentia o que era e se o sexo realmente era o que você sentia, tá bom? Um beijo e muito obrigada pela sua pergunta. E a próxima pergunta é da Natália Vitória e ela quer saber em que país que eu moro atualmente. Um beijo, Natália, e eu moro nos Estados Unidos. E a próxima pergunta, então, é da Thaís Lima, do canal Nosso Laço, e ela perguntou o seguinte: oi, de onde surgiu a ideia de ter um canal e quais as dificuldades que você teve no começo? Manda um beijo para mim, Thaís Lima. Um beijo, Thaís, obrigada pela sua pergunta. E desde que eu descobri o YouTube, eu sempre gostei de assistir vídeos, né, por aqui. E depois que eu engravidei, a minha irmã, né, no caso foi Lorena, quem ficava falando comigo: por que você não grava os diários de gravidez, registra? E aí eu comecei a assistir vídeos relacionados a isso no YouTube. Vi nisso também, assim, uma possibilidade da minha família poder acompanhar junto comigo a minha gestação. Então isso fez com que eu tivesse mais vontade ainda de criar o canal. Eu comecei a gravar então os vídeos por esse motivo, e graças a Deus, assim, deu certo. As pessoas foram gostando, foram me pedindo, e eu acabei me empolgando e vim fazer mais vídeos, né? E tô aqui até hoje. E as dificuldades que eu encontrei no começo, gente, assim, a maior dificuldade, assim, logo de cara, foi conseguir conversar com a câmera. Eu acho que essa é a dificuldade de todo mundo que começa a gravar. Se for ver os começos dos meus vídeos, né, eu tava um pouco mais fechada, um pouco mais tímida com a câmera. Até hoje isso ainda é um pouco difícil, sabe? Até eu conseguir falar o primeiro oi, gente, tudo bem? Eu falo não sei quantos antes. E eu lembro que quando eu sentei para poder gravar o meu primeiro vídeo, eu fiquei uns 30 minutos olhando para a câmera e eu não conseguia falar nada. Foi muito engraçado.
Próxima pergunta é da Jaqueline Santos e ela fala: oi, amo seus vídeos e gostaria de saber se você pretende fazer festinha para a Princesa Esther de 1 ano ou antes disso. Um beijo, Jaqueline. Sim, eu pretendo fazer a festinha de 1 ano da Esther. Já tem até tema, inclusive, que vai ser o Jardim Encantado da Princesa Esther. Em breve vai começar a ter vídeos aqui no canal dos preparativos da festa dela, porque faltam, gente, só 6 meses. Eu sei que parece assim muito tempo, mas ela já está com 7 meses. E esses 7 meses passaram assim muito rápido. Então, que são 6 meses, né? Não são nada. E eu já comecei nos preparativos e logo eu vou começar a gravar pra vocês também. E antes disso, não, eu não pretendo fazer nenhuma festinha antes disso. A próxima pergunta é da Lauren Poliana e ela falou: oi Sheila, eu gostaria de saber como foi o dia do seu casamento. Queria que você comentasse e mostrasse fotos, vídeos. Eu ficarei muito feliz e espero que você veja esse post. Me mandou um beijo, abraço. Um beijo, Lauren. E é claro que o dia do meu casamento, gente, foi um dia assim inesquecível, um dia especial. Como eu falei pra vocês, eu vim pra cá com visto de noiva. Então, quando você vem com visto de noiva aqui pros Estados Unidos, você tem, no meu caso, eu tive 3 meses pra poder me casar depois que eu desse entrada aqui no país. E meu casamento, então, ele foi aqui, o meu casamento no civil aqui. E foi assim um dia especial, apesar de estar longe da minha família, né? Tinha a família do meu esposo aqui, uma família muito grande que vive aqui. E foi especial. Eu vou estar deixando algumas fotos aqui pra vocês desse dia tão especial. Mas é claro, gente, sim, que eu sonhava em me vestir de noiva, né? E aqui eu me casei apenas no civil. E eu sabia que quando eu fosse ao Brasil, eu ia querer ter uma cerimônia religiosa, né? Um culto. E eu queria me vestir de noiva. Era um sonho pra mim me vestir de noiva. E é claro que na primeira oportunidade que nós tivemos, nós fizemos o casamento religioso no Brasil e foi mais especial ainda. O tio do meu marido, né, ele é pastor, e ele que fez uma cerimônia linda pra gente. Eu fiz uma cerimônia pequena pra pouquíssimas pessoas, mas foi um dia muito especial, tanto o casamento aqui quanto o casamento no Brasil. Bom, gente, a última pergunta que eu vou responder nesse vídeo é da Thaís Moraes e ela falou o seguinte: oi, eu moro nos Estados Unidos, na Flórida, e estou para ter bebê. Me conta como foi sua experiência no hospital daí quando foi ter sua baby? Um beijo, Thaís, muito obrigada pela sua pergunta. Já tem 3 meses que você me deixou essa pergunta. Eu não sei se o seu bebê já nasceu, mas se já tem nascido, você vai concordar com muitas das coisas que eu vou contar aqui agora. Se não, você vai poder saber um pouquinho como que é. Me conta aqui nos comentários se o seu bebê já nasceu, tá? Eu me perguntava muito como que seria ter um bebê aqui nos Estados Unidos. De uma coisa eu tinha certeza, né? De que eu ia ter, assim, uma estrutura muito grande, mas eu não imaginava que fosse ser tão grande. Desde o momento assim que eu dei entrada no hospital até o dia em que eu saí, eu fui muito bem tratada. O que mais me impressionou assim, gente, foi que em momento nenhum, desde que eu cheguei, ninguém quis saber quem eu era, qual era a minha condição financeira, nada disso. Eu fui tratada assim de um jeito, com um cuidado tão grande, tanto eu, quanto meu marido, quanto a minha mãe que pôde estar comigo, quanto Esther. Eles foram de um cuidado assim extremamente grande depois que ela nasceu. Toda hora chegava alguém no quarto para poder ver se a gente estava bem. A cada, assim, dentro de 1 hora, umas 2 vezes, vinha um enfermeiro para poder checar se eu tinha febre, se estava tudo bem com a Esther, também ver a temperatura dela. Então, assim, foram muito zelosos. É uma infraestrutura muito grande, um cuidado muito grande. Eles colocaram, junto do lacre no cordão umbilical quando corta, eles colocaram um alarme preso ali, né? Para o caso assim, de evitar que haja troca de bebê ou furtos de crianças. Existe uma porta no hospital que quando a criança passa com esse lacrezinho, o alarme na maternidade dispara. Então assim, tem todo um cuidado, sabe? Tiveram todo um cuidado e um carinho comigo até o dia de eu ter alta. Me mandaram massagista, ofereceram um jantar especial. Em momento nenhum permitiram que eu sentisse dor. Então assim, superou todas as minhas expectativas. Não senti nenhuma dor, nenhum desconforto, não tive nenhum medo. E assim, o que mais eu gostei da maternidade onde a gente foi ter Esther é o cuidado que eles tiveram
em atender assim, os meus pedidos, inclusive com relação à amamentação. Lá no prontuário, né, foi colocado que eu queria amamentar minha filha no peito, então isso foi respeitado e o hospital inclusive apoia isso, então isso foi muito importante. Me mandaram um especialista em amamentação quando eu precisei, tiveram assim todo um cuidado em ter alguém para se comunicar comigo. Então assim, foi uma experiência muito boa. Eu com certeza o próximo filho que eu tiver eu vou querer ter aqui, porque é tudo muito ágil, tudo muito prático. Esther saiu da maternidade já registrada, então eles foram lá no meu quarto, levaram toda a documentação, a gente preencheu, depois voltou para conferir se era assim que a gente queria o nome dela. Ela saiu de dentro do hospital com algumas vacinas, com todos os exames feitos. O tempo todo, como eu falei, tinha alguém para poder checar. Chegava assim, ser um incômodo na verdade, porque toda hora tinha um especialista, um médico, um enfermeiro para poder ver se estava tudo bem com ela. Então assim, traz uma segurança pra gente muito grande. E a pessoa perguntou, que hospital é esse que não precisa levar nada? E eu realmente não precisaria ter levado nada. Lá dentro tinha fralda, tinha lenços umedecidos, tinha coeiro, tinha touquinha, tinha sabonete, tinha kit de higiene, tinha tudo, nem calcinha pra mim eu precisava levar, remédios pra mim pós-parto. Então tipo assim, o hospital ele ofereceu tudo pra gente, tudo, tudo, tudo. Se eu entrasse em trabalho de parto no meio da rua, eu poderia ir pro hospital, sem me preocupar em levar bolsa pra Esther, nem bolsa pra mim. Com certeza, da próxima vez que eu tiver um filho, eu não vou ficar me preocupando tanto em estar preparando essas coisas, porque eu sei que o hospital ele vai me oferecer de tudo. E realmente foi bom, eu não me incomodei em momento algum em estar usando as coisas assim do hospital, porque foram muito práticas na verdade. Bom, mas então é isso. Eu acho que eu consegui responder todas as perguntas de vocês. Me desculpe se eu não respondi a sua pergunta, mas acontece que foram muitas perguntas deixadas aqui no canal. Muitas delas, na verdade, se repetiram. Então eu dei assim, uma selecionada nas perguntas, porque esse vídeo já ia ficar longo, eu não queria que ficasse longo demais, mas com certeza aí tem muito tempo de vídeo pra vocês assistirem. Então me perdoem você que eu não respondi, que eu não falei seu nome, não te mandei um beijo, mas com certeza a sua pergunta não ficou sem resposta porque alguém já tinha perguntado, tá bom? Bom, gente, então essas foram as respostas. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar muito no gostei, dá um joinha pra mim nesse vídeo, porque eu vou falar pra vocês, me deu muito trabalho. Gravar o mesmo vídeo 5 vezes não é fácil, foi muito difícil, então eu acho que eu mereço aí, ó, muitos joinhas. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Nos siga em nossas redes sociais, elas estão todas aqui. E se esse for o seu primeiro vídeo, se inscreva para poder acompanhar mais vídeos aqui com a gente. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Esther, você tá feliz, Esther?